E aí, pessoal do YouTube, tudo de boa com vocês? Tamo de volta aqui para mais um vídeo no canal e dessa vez é aquele videozinho que vocês estavam esperando aí sobre o Atlético de Madrid, beleza? No último programa do Dia de Liga eu não falei sobre o Atlético de Madrid, justamente porque eu já queria deixar para fazer esse vídeo específico aí para falar sobre a temporada 24-25 do Atlético de Madrid, de maneira geral, né? Tentar passar uma régua aí, falar sobre as coisas positivas, as coisas negativas e o que levou a, a- ao fim dessa temporada para o Atlético de Madrid sem a conquista de nenhum troféu novamente, né? Lembrando que o Atlético não é campeão ali desde 2021, quando conquistou La Liga, beleza? Enfim, nesse vídeo aqui eu quero passar por vários aspectos da temporada. Também quero falar de destaques individuais ali, sobre jogadores, falar sobre alguns jogos-chave que, na minha opinião, foram decisivos para essa temporada não ter dado certo. E também falar ali sobre a questão do elenco, sobre o Simeone e tal. Enfim, vamos falar bastante coisa aqui. Então já deixa aquele likezinho, beleza? Se você está começando o vídeo agora, não se esquece de curtir o vídeo. É absolutamente crucial que você curta os vídeos e as lives aí se você gosta do nosso conteúdo, para poder fazer esse conteúdo chegar em mais pessoas e a gente continuar crescendo aqui no YouTube, beleza? Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Quem está acompanhando o futebol espanhol tá sabendo, né, que o Atlético de Madrid ele saiu da briga pelo título, né? Acho que o Atlético, mais ou menos ali até a rodada em que eles perdem para o Barcelona, no Metropolitano. Até ali o Atlético ainda estava firme na disputa pelo título, mas depois daquela rodada, apesar de matematicamente ainda ser possível ganhar, eu já tinha falado para vocês que não, o Atlético de Madrid saiu da disputa. Depois dessa derrota para o Barcelona, não tem mais como seguir nessa briga, né? E nesse momento da gravação do vídeo, a gente teve aqui 32 rodadas do Campeonato Espanhol, beleza? Ainda faltam 6 rodadas para acabar. Como eu disse, matematicamente ainda seria possível o Atlético Madrid ser campeão, mas a gente sabe que a realidade não é essa, né? Então, assim, a temporada do Atlético Madrid ela já acabou, porque só restou o Campeonato Espanhol para jogar. O Atlético não está mais na disputa pelo título e o Atlético também não está disputando uma vaga na Champions, porque essa vaga na Champions já está garantida, né? O futebol espanhol nessa temporada tem G5, até o quinto colocado que vai para a Liga dos Campeões. O Atlético está com 63 pontos e o primeiro time fora do G5 tem 51. Então a temporada acabou. Agora é só cumprir tabela, usar essas rodadas finais aí de observação para testar ali alguns jogadores, dar minutagem, sei lá. Fazer testes para já pensando, já avisando a temporada 2025-2026. Obviamente também esses jogos podem ser despedidas de alguns jogadores, né? Que podem deixar o Atlético de Madrid no fim dessa temporada, como por exemplo o Ángel Correa, que é um cara que está no Atlético de Madrid há muito tempo e tudo indica que vai sair do Atlético e não esses últimos jogos aí devem ser a despedida do Correa do time, beleza? E aí, cara, para falar sobre a temporada do Atlético de Madrid, a gente tem que destacar que essa é uma temporada de momentos, né? O Atlético Madrid ele teve momentos horríveis e teve momentos muito bons na temporada. Então, por exemplo, aqui esse começo de temporada foi terrível, né? Aqui esse período entre setembro, outubro, mais ou menos ali, era um começo de temporada horrível do Atlético Madrid, que eu tenho certeza que esse começo tão ruim impactou de maneira geral na temporada do Atlético de Madrid, né? Porque você vê aqui, ó, empate contra o Rayo Vallecano no campeonato, aí teve aquele empate contra o Real Madrid também, né? No jogo que o Correa faz o gol ali nos acréscimos. E essa derrota terrível para o Benfica na Liga dos Campeões, aí empate contra a Real Sociedade, derrota para o Lille na Liga dos Campeões, derrota para o Real Betis no Campeonato Espanhol. Tudo isso aqui impactou no desenrolar da temporada do Atlético Madrid. Né? Afinal de contas, essas derrotas aqui, se ele tivesse conseguido fazer uma campanha melhor na Liga dos Campeões e tivesse evitado essas derrotas, talvez o Atlético Madrid não tivesse dado o azar de pegar logo o Real Madrid nas oitavas de final. E aí poderia ter conseguido chegar mais longe na competição. A gente sabe que competições de mata-mata, como a Liga dos Campeões, o caminho influencia muito. Às vezes você até tá com um time bom, mas você dá azar de logo no primeiro confronto você pegar um adversário terrível e acaba caindo na competição. Assim como às vezes você dá sorte de ir para um lado da chave, pegar alguns adversários mais tranquilos de se enfrentar, e assim você consegue chegar mais longe na competição, né? E, obviamente, esses resultados ruins do campeonato espanhol também impactaram. Afinal de contas, foram muitos pontos perdidos pelo Atlético de Madrid nesse período da temporada.
que fizeram falta e fazem falta até hoje, né? Mas foi justamente logo depois dessa fase horrível aqui que o Atlético entrou na melhor fase da temporada, né? Que começa com essa vitória aqui na Copa do Rei. E depois dessa vitória na Copa do Rei, o Atlético de Madrid simplesmente emplacou a sua maior série de vitórias na história, beleza? Tá vendo aqui, ó, tudo verdinho, coisa linda. Né? O Atlético de Madrid saiu ganhando de todo mundo, teve algumas vitórias bem pesadas aqui, né? Que nem essa vitória contra o PSG, de virada no Parque dos Príncipes, foi uma vitória bem impactante. Essa vitória aqui de virada contra o Sevilla também, o Atlético de Madrid conseguiu muitas vitórias de virada, né? Acho que até hoje é o time, na temporada 24-25, ali no futebol espanhol, é o time que tem mais gols marcados ali na reta final dos jogos, né? Teve essa vitória também contra o Barcelona em Montjuic, né? Foi aquela vitória de virada, com o gol do Sorloth no finalzinho, também foi uma vitória bem impactante. E essa série parou em 15, beleza? O Atlético conseguiu 15 vitórias consecutivas, estabelecendo aí a sua maior série de vitórias na história, né? Nesse período aqui, o Atlético até chegou a liderar o Campeonato Espanhol, não foi por muito tempo, mas chegou a liderar. E como eu falei, talvez se não tivesse sido aquele começo tão ruim, o Atlético poderia ter chegado à liderança do campeonato até com uma certa vantagem, depois dessas 15 vitórias consecutivas, né? Então, queira ou não queira, isso daí acaba impactando. E aí o Atlético perde a série de vitórias justamente aqui, no dia 18 de janeiro, nessa derrota contra o Leganés, beleza? Mas depois disso a fase até continuou muito boa. E aí o Atlético chegou num período crucial da temporada, que tinha ali mata-mata de Copa do Rei, mata-mata de Liga dos Campeões e alguns jogos bem importantes no Campeonato Espanhol. E foi justamente nesse período da temporada que as coisas começaram a desandar, né? Eu fiz uma live na época do sorteio das oitavas de final, e eu mostrei o calendário do Atlético pro pessoal e falei, ó, esse mês aqui vai ser decisivo. Esse mês aqui vai definir se o Atlético vai ganhar alguma coisa ou não na temporada. E acabou que o Atlético passou por esse mês todo lascado, né? Todo arregaçado, porque realmente as coisas não deram certo. Mas já já a gente volta a falar sobre esses jogos aí cruciais que definiram a temporada do Atlético de Madrid, beleza? Agora eu quero falar de destaques individuais, tanto positivos quanto negativos. Eu vou falar para vocês aqui duas decepções e duas grandes surpresas positivas da temporada do Atlético de Madrid. Aqui, como vocês estão vendo, o Griezmann, infelizmente, para mim, tá como uma decepção da temporada. Porque, assim, cara, a temporada do Atlético de Madrid, a temporada do Griezmann, tava sendo uma temporada simplesmente fantástica ali mais ou menos até janeiro. Na minha opinião, cara, eu tava olhando assim e tava pensando, cara, essa aqui pode ser a melhor temporada do Griezmann no Atlético de Madrid. Pode ser até que consiga superar aquelas temporadas incríveis que ele teve ali na primeira passagem antes de sair pro Barcelona. Porque realmente tava sendo uma temporada muito boa dele, ele tava jogando muita bola mesmo. Mas depois disso, quando chegou ali a segunda metade da temporada, né, a parte mais crucial da temporada, o Griezmann teve uma queda, assim, absurda, cara. Uma queda de rendimento simplesmente gigantesca. E isso, com toda certeza, também influenciou muito nos insucessos da temporada do Atlético de Madrid. Porque o Griezmann é um jogadoraço, é um dos melhores jogadores do Atlético de Madrid, um dos maiores jogadores da história do Atlético de Madrid também. Então, obviamente, que a queda de rendimento dele também impactou em algumas derrotas ali que o Atlético teve na temporada. Eu acho que se o Griezmann tivesse continuado jogando tão bem que nem ele estava jogando na primeira metade da temporada, talvez o Atlético tivesse conseguido, a essa altura, ainda estar disputando o Campeonato Espanhol ou ainda estar vivo em algumas das competições de mata-mata. A gente nunca vai saber, é pura conjectura. Mas, assim, realmente foi uma queda de rendimento muito grande que ele teve, né? Como vocês podem ver aqui, olha os últimos jogos dele, cara. Nenhum gol, nenhuma assistência. É óbvio que a gente nunca vai avaliar um jogador só por se ele faz gol, se faz assistência, mas o Griezmann realmente não tá jogando bem, né? Quem acompanha sabe disso. O último gol que ele marcou foi contra o Barcelona, né? Ali na Copa do Rei, no 4-4 na Copa do Rei, no dia 25 de fevereiro. Depois disso, ele não marcou nem deu mais nenhuma assistência pelo Atlético de Madrid. Tem sempre que levar em conta também o fato de que o Griezmann tem 34 anos de idade, né? Ele já é um veterano, inclusive nessa temporada ele se aposentou da seleção francesa, né? Ele não joga mais pela seleção francesa, justamente porque ele entendeu, pô, tô com 34 anos, vou fazer 34 anos, né? Ele fez recentemente agora, não tenho mais condições de estar servindo a seleção e jogando o máximo que eu posso pelo Atlético de Madrid. Então acho que o próprio Griezmann já estava vislumbrando essa queda de rendimento que ele viria a ter, e não à toa ele tomou essa decisão. O Griezmann tem contrato com o Atlético de Madrid até o fim da próxima temporada, beleza? No momento, a gente não tem nenhuma certeza se ele fica ou se ele sai,
A gente sabe, por exemplo, que quando ele sair do Atlético de Madrid, ele vai jogar nos Estados Unidos, né? O Griezmann sempre falou que é um sonho dele jogar nos Estados Unidos, na MLS. Então a gente sabe disso, mas a gente não sabe quando vai ser. Se for para dar um palpite agora, eu acho que ele fica mais uma temporada. E aí, em 2026, ele sai pra jogar na MLS, beleza? Mas eu não ficaria surpreso se ele já decidir sair agora. Porque, por exemplo, nesses últimos jogos aí ele tá sendo reserva, né? Ele foi reserva na última partida, vai ser reserva na partida dessa semana também. Tem algumas informações ali na imprensa espanhola dizendo que o Simeone tá pensando aí num novo papel pro Griezmann. De repente, ele não ser mais titular absoluto da equipe e começar a ser mais utilizado ali durante 30, 45 minutos no segundo tempo para tentar explorar melhor a capacidade dele, né? Porque o Griezmann, fisicamente falando, ele não tem mais aquele mesmo vigor de antigamente, né? Então isso também eu acho que até foi um dos motivos para a queda dele na temporada, tá? Que a segunda parte da temporada dele realmente foi uma temporada muito cansada, fisicamente ele estava muito mal, lento, muitos erros técnicos, enfim, de maneira geral, para mim uma decepção na temporada, porque ele começou a temporada muito bem, né? Outra decepção, Depou. Esse jogador, esse daqui me decepcionou legal, tá? Até mais do que o Griezmann. Porque assim, o Depou é um jogador muito bom, tá? Um jogador muito bom faz tempo. Acho que a galera, hoje em dia o Depou deve ser até mais conhecido pelo que ele faz pela seleção do que pelo clube, né? Afinal de contas, o Depou é um dos melhores jogadores da Argentina faz tempo. Ganhou tudo aí pela seleção da Argentina. E continua jogando bem pela Argentina, né? A gente viu como ele jogou bem no jogo contra a seleção brasileira naquele 4-1. Mas pelo Atlético de Madrid, cara, esse daqui também foi um que decepcionou bastante nessa temporada, tá? Até uma situação um pouco parecida com a do Griezmann. Acho que a primeira metade da temporada dele tinha sido boa. Não tão boa que nem poderia ser pela qualidade dele, mas tinha sido uma primeira metade boa. Agora a segunda, cara, vou falar uma parada pra você. O que o Depou caiu na segunda parte da temporada não tá escrito. E assim, ele seguiu sendo titular do Atlético de Madrid, porque o Atlético não tem outro meio-campista da característica dele, né? Que consiga fazer o que ele faz. Então ele seguiu sendo titular ali, mas na minha opinião jogando muito mal, né, cara? Eu acho que ele jogou mal os jogos contra o Real Madrid na Champions. Jogou mal os jogos contra o Barcelona ali também. Na Copa do Rei, no Campeonato Espanhol. Enfim, muitos erros, cara. Nossa, o pessoal que acompanha as lives aqui do canal, cara, que eu sempre faço live assistindo os jogos mais importantes junto aí da galera. O pessoal viu tanto que eu fiquei pé da vida com o Depou, cara. Todos os jogos, porque uma quantidade absurda de erros de passe, erros de tomada de decisão. E assim, eu entendo que jogadores como o Depou, que tentam um passe mais diferenciado, vão errar mais. Isso é natural. Mas ele tava errando tudo, cara. Assim, raramente ele acertava alguma coisa importante no jogo. Então, esse daqui me decepcionou bastante, cara. E assim, é importante destacar. Essas duas decepções aqui que eu falei, Griezmann e Depou, o próprio nome já diz, decepções. Não quer dizer que foram os dois piores jogadores do Atlético na temporada, longe disso. Até porque a expectativa é a mãe da decepção. Você só se decepciona em quem você coloca uma expectativa positiva. Então é justamente por isso que o Griezmann e o Depou estão aqui na minha escolha. Obviamente não quer dizer que eu queira que o Depou saia do Atlético. Ele tem mais um ano de contrato. Eu queria até que esse contrato fosse renovado, né? Ele tem 30 anos, ainda pode jogar em alto nível por um bom tempo. E é um jogador de muita qualidade que pode dar a volta por cima. Mas essa temporada dele, pra mim, decepcionou bastante. Agora, destaques positivos, beleza? A começar aqui pelo Giuliano Simeone. Esse daqui foi uma das grandes surpresas da temporada do Atlético de Madrid. Filho do homem, né? O filho bom. Porque, assim, o Giovanni Simeone é um atacante pra lá de medíocre, vamos ser sinceros. Mas o Giuliano aqui, cara, se mostrou um jogador extremamente útil. Né? Quando ele começou a surgir ali, porque assim, ele estava emprestado ao Alavés, né? Ele jogou a temporada passada emprestado ao Alavés. Daí retornou pro Atlético nessa temporada e começou a ter destaque. E aí quando ele começou a jogar pelo time, eu vi alguns questionamentos da galera. Pô, o Simeone tá metendo nepotismo mesmo, cara, tá botando o filho dele pra jogar só porque é filho dele. Mas não é, tá? O Giuliano Simeone de fato é um jogador muito bom. Se mostrou um jogador extremamente útil nessa temporada, né? Jogando pela ala direita, né? A formação mais utilizada pelo Simeone nessa temporada foi o 4-4-2. E o Simeone, o Giuliano, era o ala direita. E ele jogou muito bem, cara. Sério, a temporada dele foi muito boa mesmo. Teve momentos da temporada em que ele chegou a ser o melhor jogador do Atlético de Madrid na temporada, né? Sendo muito decisivo com assistências, com gols, sendo muito crucial também na marcação, né? Porque é um cara que corre os 90 minutos para cima e para baixo para ajudar na marcação, para ajudar no ataque. Então, realmente, essa aqui foi uma grata surpresa, cara, o Giuliano Simeone. Espero que ele tenha mais espaço, continua tendo muito espaço aí no Atlético de Madrid para as próximas temporadas. É um cara jovem, tem apenas 22 anos, né? Inclusive, essa temporada fez com que ele começasse a ser convocado pela seleção da Argentina, né? E fez gol contra a seleção brasileira no 4-1.
Enfim, né? Tá aí uma grande surpresa o Juliano Simeone. E a outra, também um argentino, né? Julián Álvares, o melhor jogador do Atlético Madrid na temporada. E assim, calma que eu vou explicar, porque assim, não deveria ser uma surpresa o Julián Álvares jogar tão bem, porque ele é um jogador muito, muito bom. A minha surpresa é mais porque, cara, logo na primeira temporada dele no Atlético Madrid, ele já fez uma temporada absurda, cara. Ele já foi o melhor jogador do Atlético logo na primeira temporada dele. Eu pensei que teria um período maior de adaptação, porque assim, a gente tá falando de um cara que saiu do Manchester City pro Atlético de Madrid. É uma diferença muito grande de metodologia, de forma de jogo, de cultura, enfim. Uma diferença muito grande. Então, eu achava que ele teria um período maior de adaptação. Mas, na verdade, foi muito rápido, né? Tipo, ele chega, aí tem ali os primeiros meses da temporada em que ele tava passando por essa adaptação, tava jogando mal. Mas assim, cara, questão de 2, 3 meses no máximo, ele já superou isso e começou a jogar uma bola desgraçada. E assim, cara, ele é o artilheiro do Atlético na temporada, né? 26 gols e 5 assistências na temporada. Mas assim, ele é um jogador tão bom, cara, ele é um atacante tão completo, que ele vai muito além dessa questão só dos gols, né? O Julián Álvares, ele ajuda pra cacete na marcação. O sem bola dele é incrível. É um cara que corre o campo inteiro, ajuda na marcação, pressiona alto, pressiona a saída de bola. Pô, não tenho o que dizer quanto a isso. E ele também é um cara muito importante até na criação de jogadas, né, cara? Porque assim, o Julián, ele não é um homem de área. Ele não é aquele centroavante de, pô, dominar a área, ficar mais ali na frente. Ele sai muito da área, ele participa muito da criação de jogadas. Ele dá muitos passes, enfim, é um jogador completo, é um atacante completo. Não à toa, quando ele estava no Manchester City, ele chegou a ser utilizado como meio atacante pelo Guardiola, né? Teve ali um período, acho que na temporada passada, que o Kevin De Bruyne estava lesionado e o Guardiola utilizou o Julián Álvares na posição ali para tentar substituir o Kevin De Bruyne. E o Julián Álvares foi muito bem. Então, realmente é um jogador completo, cara. Ele tanto pode ser a referência, né, o principal atacante ali da equipe, quanto ele pode jogar como um segundo atacante, como um homem mais de chegada na área, um pouco mais atrás, enfim. É um cara que realmente é um jogadoraço de bola. Ele custou muito caro, né? A contratação mais cara da história do Atlético de Madrid. Aliás, a segunda maior contratação da história do Atlético de Madrid, atrás do nosso querido Joãozinho Félix. Mas valeu cada centavo, cara. Valeu cada centavo. Foi realmente uma senhora contratação. E é o futuro do time, né? É o cara, é o futuro da equipe, né? Esse pós-Griezmann, né? Quando o Griezmann sair eventualmente do Atlético, o Julián vai assumir 100% do protagonismo que ele já tá assumindo, né? E o futuro do Atlético, assim, tem que ser construído em torno desse cara, porque realmente é um jogadoraço de bola e merece todos os elogios possíveis já por essa primeira temporada, beleza? E assim, fez muitos gols importantes também, né? Porra, ele meteu gol no Barcelona em mais de um jogo, meteu gol no Atlético no Real Madrid em mais de um jogo, enfim. Assim, as coisas nessa temporada definitivamente não deram errado por falta do Julián Álvares aparecer. Porque se dependesse só dele, dos gols dele, o Atlético teria se dado bem tanto quanto o Real Madrid quanto contra o Barcelona, viu? Enfim, agora eu quero falar um pouco com vocês sobre os jogos ali que fizeram a temporada do Atlético de Madrid ruir, né? Digamos assim, os jogos ali que foram chave para a temporada dar errado. Eu sei que o vídeo tá longo, acho que você já tá com expectativa disso, mas segura aí que a gente ainda tem muita coisa para falar, beleza? Antes disso, aquela recomendação de sempre para você da LS FootJC, a loja parceira aqui do canal, beleza, meus nobres? Você aí que tem interesse em comprar camisas de time, a LS você conta com frete grátis, tá? Além disso, promoção leve 3 pague 2. Entra no site, escolha 3 modelos lá no seu carrinho, você vai pagar apenas 2 vezes. Além disso, utilizando o cupom de desconto aqui do canal, Yuri Dantas, tudo maiúsculo, você ainda economiza ainda mais 5% no total das suas compras, beleza? Dá uma olhada no site, você aí que gosta de futebol espanhol, lá você vai encontrar as camisas do Barcelona da temporada, como essa daqui, a camisa principal, né? Coisa linda. E você pode personalizar, beleza? Quer colocar ali o nome do Messi, por exemplo? Fica à vontade para colocar. Quer colocar o seu nome? Fica à vontade para colocar. Você também vai encontrar a camisa de casa do Real Madrid, dessa temporada, e os outros modelos 2 e 3 também. A camisa do Atlético dessa temporada também está disponível por lá. E aquela que, para mim, é a mais bonita do futebol espanhol nessa temporada, a camisa do Betis, cara. Essa camisa aqui do Betis tá um esculacho, hein? Tá doido. Também você vai encontrar por lá, beleza? Dá uma olhadinha no site, o link tá aqui na descrição. Primeiro comentário fixado, você também pode escanear o QR Code que tá aí no canto superior esquerdo da sua tela, beleza? Não deixe de conferir, comprando por lá, utilizando o meu link e o meu cupom, você vai me dar uma ajuda grande aqui no canal, beleza? Vamos lá. A começar aqui por jogos no Campeonato Espanhol.
Essa derrota aqui pro Leganés, cara, foi um baque tremendo, porque assim, o Atlético tava com 15 vitórias seguidas na temporada e tava muito bem ali no topo do campeonato, se estapeando com o Real Madrid e Barcelona. E aí, eu vivia pensando, cara, quando o Atlético for perder essa sequência de vitórias, vai ser no jogo mais lixo possível, vai ser no jogo mais bunda possível. E foi. Foi no jogo fora de casa contra o Leganés, cara. Leganés desgraçado. O Leganés nessa temporada ele atrapalhou a vida do Atlético, atrapalhou a vida do Barcelona e nos 2 jogos contra o Real Madrid eles tomaram a chapuletada. Brincadeira, viu? Esse jogo aqui foi muito foda, cara, porque assim, o Atlético Madrid não jogou mal nesse jogo. Né? Foi um jogo que o Atlético Madrid conseguiu produzir bem, colocou bola na trave, teve gol anulado. O Griezmann perde um pênalti ali no finalzinho do jogo, que putz, foi uma brochada grande, mais um dos motivos aí para a temporada dele ter decaído na segunda metade. E assim, o Atlético Madrid acabou sendo derrotado pelo Leganés, cara. 3 pontos que fazem muita, mas muita falta, cara. Não pode perder esse tipo de jogo aqui. Aí depois temos aqui essa derrota pro Getafe, na rodada 27, que também foi uma merda, né? Porque assim, o Atlético abre o placar ali na reta final, com um gol de pênalti do Sorloth. E, cara, abriu o placar, jogo fora de casa, Atlético de Madrid, irmão, tem que furar a bola e acabou o jogo, cara. Não era pra acontecer mais nada. Se fosse o Atlético de Madrid das antigas, não teria acontecido isso aqui. Só que aí ele abre o placar, toma 2 gols nos minutos finais, né? Tem a expulsão do Correa antes, né? Que quando o Correa é expulso, o jogo ainda tá 1-0 para o Atlético de Madrid. Daí ele é expulso, o Getafe vem para cima e marca 2 gols ali nos minutos finais para virar a partida. Também foi uma derrota, assim, que no dia desse jogo aqui, cara, eu já brochei total na temporada, viu, meu irmão? Já brochei total. Essa derrota aqui foi de dar raiva, assim, no nível. Acho que essa derrota aqui e a derrota pro Barcelona, na Copa do Rei, deve ter sido os 2 jogos disparados, assim, que eu mais fiquei puto com o Atlético de Madrid na temporada, cara. Mas assim, disparado, com muita sobra mesmo. E aí, justamente essa derrota, rodada 28, né? Logo em sequência, na rodada seguida, essa derrota pro Getafe. O Atlético tem essa derrota pro Barcelona, que esse sim foi disparado o jogo que eu mais perdi a paciência na temporada. Aqui no canal tem a live que eu vi esse jogo aí junto com o pessoal, e o pessoal viu tanto que eu fiquei puto. Porque assim, cara, o Atlético de Madrid fazia um jogo muito bom até, sei lá, os 20, 25 minutos finais. Né? Porque o Atlético sai na frente com o Julián Alves aqui, no primeiro tempo, no finalzinho do primeiro tempo, e faz o segundo gol aqui com o Sorloth. O Atlético tava jogando bem, tava se defendendo bem, tava conseguindo explorar os contra-ataques ali de maneira muito boa. O Julián Alves jogou pra cacete nesse jogo aqui. Só que aí, depois que o Atlético faz o 2-0, ao invés de manter, ao invés de continuar fazendo o que vinha fazendo, o que é que o Atlético de Madrid faz? Recua todo mundo, baixa as linhas, fecha um bloco ali e entrega a bola pro Barcelona. Assim, cara, uma parada completamente incompreensível, porque assim, se você tá fazendo uma parada e tá dando certo, por que você vai mudar? Ah, mas abriu 2-0. Continua! Continua! Se abriu 2-0, poderia abrir 3. Teria muito mais chances de sair com uma vitória, ou pelo menos de não sair com a derrota. Mas aí o Atlético acha que, cara, contra esse time do Barcelona, esse time absurdo do Hans Flick, não dá pra você achar que vai abrir 2-0, depois vai retrancar todo mundo e vai segurar. Não vai segurar. Não tem como segurar esse time do Barcelona desse jeito. Não tem. A não ser que você seja um time com uma defesa absolutamente foda, de boa, de sólida, que não é o caso do Atlético. O Atlético de Madrid já foi um time de ter uma defesa absurda. Hoje em dia não é. O ponto forte desse time do Atlético não é a defesa, é o ataque. Não é. Assim, ainda tem gente por aí que quando vai falar do Atlético de Madrid, fala, não, o Atlético de Madrid é o time da retranca, é o time do não sei o quê. Tudo merda, tudo bobagem, de gente que não assiste. Quem assiste o Atlético de Madrid sabe que esse time atual do Atlético, o ponto forte é o ataque. A defesa tá longe de ser o ponto forte, muito pelo contrário. E aí, sabendo que o ponto forte do time é o ataque, que a defesa não é segura, você vai abrir 2-0 contra o Barcelona e recuar, é pedir pra se fuder, é pedir pra se arrombar. E foi isso que aconteceu. O Barcelona faz ali o primeiro gol com o Lewandowski e depois os outros gols saem em sequência de forma bem natural. O gol do Lamine Yamal aqui é terrível, ainda por cima, que a bola desvia, né? Ele chuta fora da área, a bola desvia, engana o Oblak. Enfim, esse jogo aqui foi... Pra mim a temporada morreu aqui, né? Ainda tinha a volta da Copa do Rei, mas depois desse jogo aqui, pra mim a temporada foi pro espaço. Outro jogo chave,
obviamente, a eliminação na Copa do Rei. Eu até acho que o Atlético Madrid fez uma eliminatória muito honesta contra o Barcelona. O Barcelona é o melhor time da temporada, é o melhor ataque da temporada. Pra mim é favorito pra ganhar a Tríplice Coroa, pra ganhar tudo. E o Atlético foi eliminado num agregado de 5-4, né? Tem aquele 4-4 maluco, o jogo mais doido da temporada espanhola, aquele 4-4 no jogo da ida na Copa do Rei. E no jogo da volta é eliminado ali, tomou 1-0 com o gol do Ferran Torres. E sim, faz parte, né? E essa eliminação aqui não me deixou o pé da vida, não. Porque era natural, né? E ainda assim, contra esse time absurdo do Barcelona, foi eliminado com apenas um gol de diferença. Então, essa eliminação aqui na Copa do Rei, eu acho que tá dentro do prognóstico, né? Depois disso, tivemos a eliminação pro Real Madrid, que essa daqui foi dose, viu? Perde o jogo da ida no Bernabéu, o jogo da volta o Atlético empata a eliminatória no primeiro minuto ali com o gol do Gallagher. E assim, eu acho, cara, essa eliminação aqui é triste, porque assim, eu acho que o Atlético de Madrid jogou melhor do que o Real Madrid nessa eliminatória, se você somar os dois jogos. Eu realmente acho que jogou. E assim, o Atlético teve chances pra ganhar esse jogo antes dele ir pros pênaltis, né? Tem uma bola ali nos minutos finais do tempo normal, que assim, cara, o Correa ele entra pela direita. Cara, o Julián Álvares estava sozinho, era só o Correa rolar pra ele, o Julián Álvares bater pro gol e sair pro abraço e classificar. Mas o imbecil do Correa tenta fazer a jogada individual, tenta decidir tudo sozinho e acaba desperdiçando a chance. E aí vai pros pênaltis e tem aquela eliminação esdrúxula, que não faz nenhum sentido, que... Porra, o Atlético Madrid foi eliminado porque o cara tocou com a bola 2 vezes na hora da cobrança de pênalti, né? O Julián Alves, um azar desgraçado, cara. É bizarro, né? É bizarro, é brincadeira, bicho. Até hoje eu fico pensando assim, cara, como é que pode, hein, bicho? Como é que pode o cara ser eliminado desse jeito? Porra, eu preferia que o Courtois defendesse uns 3 pênaltis do que isso acontecer, né, cara? É um azar desgraçado. Enfim, também não é uma eliminação que seja chocante, né? Na verdade, era até o natural, né, que o Atlético Madrid caia para o Real Madrid na Liga dos Campeões. Mas como eu falei, assim, se talvez tivesse feito uma fase de liga um pouquinho melhor, não tivesse tido o azar de pegar logo o Real Madrid aí nas oitavas de final. Enfim, é um combo de azar. Tem o azar de pegar o Real Madrid e tem o azar de ser eliminado com o jogador dando 2 toques nos pênaltis, né? Mas no geral, cara, foi uma eliminatória que me deixou muito orgulhoso. Assim, eu acho que as duas competições de mata-mata, cara, o Atlético fez o que dava pra fazer, irmão. Assim, é uma missão ingrata, cara. Pro Atlético de Madrid ganhar um troféu, ele competiu nessa temporada com o Real Madrid e Barcelona, o que por si só já é uma porra. Tá? Nenhum time no futebol europeu tem essa tarefa ingrata. E ainda por cima, numa temporada em que tanto o Real Madrid quanto o Barcelona estavam com times muito fortes, especialmente o Barcelona. Pô, é a melhor temporada do Barcelona desde 2015, cara. Então só aí você já tira. E o Real Madrid, apesar de nessa temporada não estar com um time tão bom que nem na temporada passada, ainda assim é um time com vários dos melhores jogadores do mundo, um ataque fortíssimo e que tem a bunda virada para lua na Liga dos Campeões. Então, levando tudo isso em conta, eu acho que essas duas eliminações nas Copas não tem muito o que criticar, honestamente. Eu acho que o Simeone fez um excelente trabalho, o time do Atlético foi muito bem. Se tivesse tido um pouquinho mais de sorte, talvez as coisas se desenrolassem de uma maneira melhor. Eu acho que a perda no Campeonato Espanhol é mais... É pra ficar mais puto, tá ligado? Porque o Atlético sai da briga pelo título espanhol com umas derrotas inacreditáveis, né? Com as derrotas que não tem como achar natural, especialmente aquela contra o Barcelona, que pra mim foi a gota d'água, né? Enfim, de tudo isso, agora pra finalizar aqui, falar um pouquinho sobre o plantel e sobre o Simeone. Porque assim, cara, eu já falei isso algumas vezes e vou falar mais uma vez, e que eu acho que talvez fosse melhor tanto pro Simeone quanto pro Atlético uma separação agora. Porque assim, eu acho que o Simeone é um baita treinador. Isso aí, pra mim, é evidente. Mas, assim, cara, chega um momento, cara, que às vezes é melhor você tentar buscar uma nova abordagem, tá ligado? O Simeone vai bater 15 anos de Atlético de Madrid. E eu realmente acho, cara, que talvez, com esse elenco que o Atlético de Madrid tem hoje, talvez fosse a hora de tentar um outro treinador. Tentar trazer uma nova abordagem, uma nova visão. Porque não tá dando certo, tá ligado? Não tá dando certo. Eu acho que, assim, o Simeone, ofensivamente falando, ele foi muito bem. Como eu disse, o ponto forte desse time do Atlético é o ataque. Mas o Simeone, ele ainda tem umas ideias, cara, que
não funciona mais hoje em dia, cara. Tipo, isso que ele fez no jogo contra o Barcelona foi uma putaria, cara. Uma putaria, foi uma sacanagem. O time jogando bem pra caceta, abre 2-0, do nada recua todo mundo, entrega a bola pro Barcelona e deixa os caras passar por cima. Isso aí foi pra mim a gota d'água, cara. Então, assim, por mim, seria um momento ideal pra, não, obrigado aí, ídolo pra cacete, o maior ídolo da história do Atlético, mas eu acho que seria um momento de buscar uma nova alternativa. Claro que teria que ser um treinador bom, né? Também não adianta trazer qualquer um. Mas assim, não vai rolar, tá? Já vou logo dizendo que não vai rolar, o Simeone não vai sair do Atlético Madrid. Nem agora, nem na próxima, nem tão cedo. Eu acho que ele ainda vai ficar no Atlético Madrid por um bom tempo. Porque o Atlético nunca vai demitir o Simeone. Não vai rolar, esquece. O Atlético Madrid já passou por temporadas bem piores do que essa, tá? Recentemente. E nem chegou perto de demitir o Simeone. Então o clube nunca vai demitir ele. E eu também não vejo ele nem tão cedo escolhendo por vontade própria sair. Porque o único jeito dele sair seria por escolha própria. Eu também acho que isso não vai rolar nem tão cedo. Então, a gente ainda vai ter uns bons anos de Simeone no Atlético de Madrid. Sobre o elenco, cara, deve ter algumas mudanças aí para a próxima temporada, né? A gente deve ter algumas saídas, como por exemplo o Correa, né? Deve sair aí na próxima temporada, um cara que já tá no clube há bastante tempo, deve finalmente deixar o Atlético de Madrid. Quem mais aqui que eu acho que pode acabar saindo além do Correa? Acho que o Lemar tá ali só fazendo peso, com todo carinho pro Lemar. O Koke eventualmente vai se aposentar, nessa temporada ele já perdeu bastante espaço, o que é uma pena, porque assim, eu tenho certeza que se o Koke ainda estivesse bem, o meio-campo do Atlético Madrid seria muito mais forte, porque ele é um excelente volante, mas essa temporada acabou tendo uma decadência grande. Acho que nos próximos anos ainda não deve demorar para ele sair do Atlético. Não sei se ele vai para outro clube, se vai se aposentar, mas eu acho que ele vai se aposentar no Atlético. Quem mais aqui? Esses jogadores aqui, esses laterais, o Galan e o Molina, vou te falar, viu? São dois laterais, assim, que ofensivamente falando até podem ser úteis, mas na parte defensiva são um desastre total. O Galan, cara, ele foi bulinado pelo Lamine Yamal na Copa do Rei. E o Molina, quando é ele que joga ali na lateral direita contra o Real Madrid, ele é bulinado pelo Vinícius Júnior. Então, assim, são dois caras que eu acho que deveriam ter um papel mais secundário ali para jogar só dependendo da situação. Tem o Lenglet que está emprestado, né? Não sei se o Atlético vai comprar ele em definitivo, mas pode ser que compre. O Lenormand eu espero que ganhe mais espaço, né? Foi a primeira temporada dele no Atlético, já foi uma temporada razoável, mas eu acho que ele pode entregar mais. E assim, os setores que mais precisam de reforço, sem dúvida alguma, são a defesa, né? O Atlético precisa trazer um zagueiro top. Porque assim, não dá para ficar confiando no Gimenez, que é um cara que se lesiona muito. O Lenglet é bomba relógio, a qualquer momento acaba fazendo merda. Então acho que teria que trazer mais um zagueiro top para fazer a parceria com o Lenormand. Estão falando muito nesse momento do Romero, né, o zagueiro argentino que está no Tottenham. É um cara que está sendo bastante vinculado ao Atlético. O que mais? Eu acho que também precisa reforçar o meio-campo. Acho que o Atlético de Madrid precisa de um volante da característica do Cook para jogar, para chegar e tomar conta desse espaço, né? Ataque. Eventualmente, quando o Griezmann sair, vai precisar trazer um cara para ocupar o espaço dele, mas por enquanto eu acho que na parte de ataque o Atlético não tá com preocupação nesse momento, né? Acho que assim, o Sorloth não é dos jogadores mais técnicos do mundo, mas eu acho que cumpre bem um papel ali, de ser um cara mais de área, é um cara que entra bem no segundo tempo, né? Costuma ser aquele super sub para entrar no segundo tempo e meter gol, então tá aí bastante útil. E os jogadores que atuam mais pelo lado também estão muito bem, né? O Lino, que costuma jogar mais como ala esquerda. O Simeone, que joga mais pela ala direita. Tem também o Riquelme, que às vezes joga por ali pela esquerda também. O Llorente, que joga... O Llorente é o Coringa, né? Faz tudo. Joga de lateral direito, joga de volante, joga de ala direita. Então, também é um cara extremamente útil para esse elenco. O Gallagher também, eu acho que para ser titular não é um cara que me agrada muito, mas é muito útil ali para ocupar espaços ali no meio campo. O Barrios é um jogador muito bom também. Teve seus momentos de fazer merda nessa temporada, de ser expulso ali. Acho que ele foi expulso em uns 2 ou 3 jogos dessa temporada, não me recordo agora, mas também é um jogador muito bom e muito jovem, com muito potencial. E o Depou, como eu disse, espero que ele continue e que ele melhore, volte a jogar muito bem, porque é um cara bem acima da média aí pra função dele, beleza? Enfim, acho que é isso. Deu pra passar tudo que eu queria. Se você perguntar assim, pô, Yuri, mas essa temporada é uma decepção ou não? Eu não acho que seja uma decepção de maneira geral, porque assim, a expectativa que eu tinha era que o Atlético Madrid fosse competir, fosse ser competitivo,
na temporada. E o Atlético foi. Ele chegou na semifinal da Copa do Rei, foi eliminado por um gol contra o Barcelona. Ele chegou nas oitavas de final da Champions, foi eliminado nos pênaltis com um azar desgraçado contra o Real Madrid. Poderia ter ido mais longe? Poderia, mas você pega o Real Madrid logo nas oitavas de final, é uma porra mesmo, tem o que fazer. E no Campeonato Espanhol, durante a maior parte do campeonato, o Atlético Madrid conseguiu competir e disputar, ali com o Real Madrid contra o Barcelona, chegou a assumir liderança e tal, e acabou saindo da briga por causa de uns péssimos resultados ali na segunda parte da temporada. Então assim, foi uma temporada bastante competitiva, talvez se o Barcelona não tivesse fazendo uma temporada absurda, não tivesse com o melhor time deles desde 2015, o Atlético de Madrid ainda pudesse conquistar algum troféu nessa temporada. Mas não rolou, né? Como eu disse, é uma tarefa ingrata para o Atlético ter que competir contra Real Madrid, contra Barcelona. Mas, no geral, eu acho que o Atlético fez uma temporada extremamente honesta. E agora é esperar, ver como é que vai ser a janela de verão, para ver se tem como voltar ainda melhor para a próxima temporada e quem sabe conseguir beliscar um troféuzinho, o que sempre é muito, muito difícil ali pro Atlético de Madrid, beleza? Muito obrigado pela sua atenção aqui nesse vídeo muito grande aqui, que vai assistir um vídeo de 40 minutos sobre o Atlético de Madrid. Não sei, mas valeu aí se você chegou até aqui. Deixa o likezinho no vídeo, beleza? Se inscreve aí para não perder os próximos e até mais. Valeu!